Então, Jonathan, recentemente eu estava assistindo algum vídeo na internet e eu me deparei com um vídeo do Olavo a respeito das 12 camadas. Eu queria. Você consegue dar um overview para a gente, no sentido de explicar de uma forma simples quais são as camadas e, dentro dessas, em quais você acha que a população brasileira se encontra? Uhum. Só para a gente ter uma... Então, as 12 camadas são uma teoria psicológica do Olavo, que na verdade são uma metáfora, né? O Olavo, ele meio que pegou o desenvolvimento humano e dividiu em 12 etapas, né? Desde o desenvolvimento mais básico até o desenvolvimento máximo, ou seja, são níveis de maturidade psicológica que o ser humano passa. É óbvio que não são 12 camadas literais, né? É o que eu falei, é uma metáfora. Assim como existe a metáfora dos temperamentos, né? É mais ou menos para identificar mais ou menos qual o nível de maturidade a pessoa está. E aí o Olavo fala das primeiras 3 camadas, né, que são as camadas do próprio domínio corporal e da aquisição da linguagem. Então assim, é quando você descobre seu corpo, aí depois você descobre como que você come, depois você entende como é o banheiro, aí depois você aprende a falar, aprende a se comunicar. Então a terceira camada é isso, aprender a se comunicar no básico ali. A quarta camada é a camada na qual você começa a descobrir o mundo exterior e você descobre os seus sentimentos. Então, ou seja, você deseja, fundamentalmente, o que caracteriza cada estágio, ou seja, cada camada, seria o seu desejo profundo. Então, na quarta camada, você deseja ser amado. Então, por exemplo, o normal é que a criança esteja na quarta camada, porque ela precisa ser amada e ela é amada pelos pais ou pelas figuras paternas. Isso vem de encontro com algum tipo de aceitação ou não? Também ela precisa ser aceita do jeito que ela é. A criança, ela não pode dar nada em troca. Então ela precisa ser amada de maneira incondicional e gratuita. Você tem que amá-la por ela existir. Então ela precisa sentir esse amor. Esse amor de que ela é acolhida pela família e ela é amada. Quando ela chega na adolescência, ela já deveria sair da quarta camada. Por quê? Já passou essa fase. Ou seja, eu já entendi, tá? Eu fui amado pela minha família e eu entendo que esse amor não me dá nada objetivo. Ou seja, ele foi importante naquela fase. É importante para a criança ser amada. O adolescente ele já entraria na quinta, o normal seria, que é a camada do reconhecimento. Ou seja, quem está na quinta camada já não quer mais ser amado, quer ser reconhecido. Então, por exemplo, ele não quer que os outros o amem. Ele até provoca, vamos dizer assim, quem está na quinta camada, a raiva do outro. Por quê? Ele não quer que o outro goste dele, mas que o respeite. Seja conhecido enquanto tal. Só que também é algo psicológico, né? E daí que você é respeitado ou não, né? Só que você precisa passar por essa fase do respeito. Daí vem a rebeldia dos adolescentes? Exatamente, a rebeldia, né? Você vê quando o adolescente é muito bonzinho, é porque ele não passou da quarta ainda. Não é um bom sinal, aliás. Até isso pode ser uma red flag. Uma red flag, ele aceita muito, por exemplo, é muito quietinho, muito comportado, aceita tudo. Porque quem aceita tudo é quem quer ser amado. Então ele não quer desagradar porque ele quer receber o sentimento. Então ele é quarta camada. Depois você tem a sexta. Na sexta você já entende que as outras camadas anteriores elas eram psicológicas, que não falei, simplesmente. E que elas não trazem um benefício objetivo nenhum. A sexta, ela é a camada prática, vamos dizer assim. Tá, eu preciso estudar algo para saber algo, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso me sustentar. Então, a sexta camada está mais preocupado em sustento. Por exemplo, ele não está nem aí se ele é reconhecido ou se ele é amado, né? Aquela história da pessoa que, pagando meu salário, tá bom, né? Então, assim, eu conseguindo alguma coisa, tá bom. Então, assim, a parte prática, você precisa entender isso. Você precisa fazer uma atividade para viver, para ter sustento. Só que ainda não basta, porque o ser humano não foi feito para isso, só. Aí você tem a sétima camada. A sétima camada você descobre a sua vocação. Ou seja, o que eu vou fazer na vida? Qual a minha missão? Dentro das minhas inclinações, né? O que realmente eu vou fazer de bom para a humanidade e para mim mesmo. Então, E teria alguma idade? para você chegar na sétima? Mas não, a separação, existe alguma separação de idade Não. das camadas? Não. O normal seria que um adulto tivesse já na sétima. O normal seria, por exemplo, o cara com 20 anos era para ele estar na sétima. 20, 21 era para ele estar. Por exemplo, com 18 já era para ele entrar na sexta.
E com 20 e poucos era para estar na sétima, ou seja, buscando uma profissão. Né? Hoje em dia, por exemplo, a pessoa que está na quarta camada e está com 20 e poucos anos, ele busca a profissão para ser amado. E não para exercer aquela profissão. Ou ele busca a profissão para ser reconhecido, e não porque ele ama aquela profissão, porque ele acha que aquilo ali é realmente a vocação dele. O que está na sexta só quer saber de dinheiro. Então, para ele, tanto faz se ele vai passar no concurso público da prefeitura, ou se ele vai entrar para o exército, ou se ele vai trabalhar como programador. Tanto é que o interesse dele é o que paga mais, o que paga melhor, o que está pagando. Ele não está interessado. Agora, o sétima quer unir todas essas coisas. Mas isso até vem de encontro com uma questão de sobrevivência, né? Porque não. Muito jovem que tem 35 anos está na casa dos pais ainda, não sabe o que é a vida. Então, mas uma coisa é o que a sobrevivência te exige. Outra coisa é a sua vontade interna. Se, por exemplo, você quer fazer tal coisa, por exemplo, você quer ser médico, mas você não conseguiu, aí você fala, tá, eu vou trabalhar outra coisa para me sustentar. Mas é outra coisa. O problema é a pessoa assim, ela não quer ser nada. Ela só quer ganhar dinheiro. Entendeu? Aí ela não tem uma vocação definida. Direcionamento mesmo, pessoal. Pessoal, ela não quer fazer algo de bom. Ela só quer o benefício dela. Entendeu? Então a pessoa que pensa assim, não, eu vou fazer medicina porque paga bem. Ela não tem vocação para ser médico, entendeu? Não vai ser. Ele tá na sexta, entendeu? Ele só quer o sustento. Como eu falei, se ele não conseguiu ser médico, tá, até lá vou trabalhar como programador, como assistente de escritório, aí é o que você conseguiu, aí faz parte também de você se virar, né? É outra coisa. Agora tem a pessoa, tô falando assim, internamente da pessoa. Se a pessoa não busca uma profissão, se ela só busca o sustento material, pelo sustento material, ela ainda está na sexta. Agora na sétima ela já sabe o que ela quer. Ela busca algo. Ela pode não saber o que ela quer profissionalmente, mas porque às vezes não tem uma profissão X. Às vezes o cara, por exemplo, tem uma vocação muito grande para as leis, mas ele não sabe ainda se é melhor ser juiz ou promotor ou trabalhar como professor universitário. É outra coisa, mas ele tem o foco já, né? Do que ele quer seguir. Bom, a oitava camada seria a camada do adulto normal. O adulto dos 30 e pouco, né? Ele deveria estar na oitava já. Que é quando você sabe exatamente a dimensão dos seus erros e seus acertos. Então, por exemplo, você sabe a responsabilidade que você teve nos seus erros passados, por exemplo. Você não joga toda a culpa na sociedade, ou nos pais, ou nisso, ou na esposa, ou enfim, ou na família. Você sabe, claro que você nunca sabe exatamente, mas você sabe que você cometeu erros e você sabe que isso foi causado pela sua vaidade, pela sua imaturidade, pelos seus vícios, enfim. Você assume a responsabilidade da vida, né? Depois você tem a nona camada. A nona camada que o Olavo chamava de camada intelectual. Ou seja, a pessoa agora, passada essas fases, ela busca a verdade pela verdade. Ela quer entender a verdade. Ela busca-se a causa das coisas. Isso é um tipo de maturidade. Ela pode ser pelo viés filosófico, por exemplo, que é o primeiro que a gente pensa, mas pode ser por outros vieses também, né? Por exemplo, é um santo que não tem inclinação para a filosofia, mas que busca a verdade, sinceramente, no meio da busca da graça divina, né? Então você está buscando a verdade. Essa é a camada 9. Na camada 10, você se vê diante da humanidade, né? Por exemplo, Olavo dá o exemplo de Sócrates diante do tribunal dele em Atenas, na qual ele, para assumir a responsabilidade do que ele falou, ele aceita a morte. E ele fala assim, é melhor morrer sem cometer uma injustiça do que cometer uma injustiça e viver. E se eu negar aquilo que eu falei, eu vou estar cometendo uma injustiça. Então é melhor morrer do que ser injusto. Então é um nível de maturidade e um nível de responsabilidade que ele tem diante da humanidade que é próprio da camada 10. Depois tem a camada 11. A camada 11 é a camada da qual você se vê como um agente histórico. Não só diante da humanidade, mas diante da história humana. Transformador. Um agente transformador. E o Olavo dá o exemplo de Napoleão, mas tem outros, né? Tem Napoleão, tem Alexandre Magno. Fala assim, não, Alexandre fez o quê? Eu vou conquistar a Pérsia para espalhar a cultura grega para o mundo, porque isso aqui é o melhor para o mundo, né? Então é um nível assim de visão que você está olhando para a história humana. Você não está olhando mais só para a humanidade como um todo, ou só para você encontrar a verdade. E a última camada, que é a 12ª, é a camada do santo. Ou seja, é a pessoa que só pensa no que Deus acha dela. O resto, todas as 11, estão voltadas ou para dentro ou para fora, mas ainda dentro do espectro humano. A 12ª, você está diante de Deus e só se preocupa com o que Ele pensa a seu respeito e mais nada. Você quer fazer a vontade dEle. Todo ser humano deveria chegar na 12.
né? Na 12ª, nós somos criados para chegar na 12ª. A 12ª seria também o que Santa Teresa de Ávila chama de 7ª morada, né? Ou seja, quando você chega num nível que você só pensa em Deus, ou seja, você só se preocupa com o que Ele quer, fazer a vontade dEle, adequar a sua vontade à vontade dEle. É a camada máxima, né? E aí o exemplo são todos os santos, né? Eles que adequaram a vontade deles à vontade divina. Só que assim, não é que quando você supera uma camada, você não vai ter mais nenhum problema próprio da outra naquela. Significa que aquilo ali já não é mais o norte da sua vida só. Então, entre aspas, você já superou. Superou aquilo. Então, por exemplo, você passou da 4ª, você está na 8ª. Não é que você não quer ser amado pela sua família. É lógico que você quer. Só que aquilo ali não é o foco. Você não vai morrer por causa daquilo, não vai entrar em depressão. Não é o foco. Não vai ficar dodói porque... Você não vai ficar dodói e você não vai... não vai ser o foco da sua vida, né? Vou buscar ser amado. Não, você é amado por consequência, né? Ou quinto, não é que você não vai aceitar o reconhecimento. Não, o reconhecimento vem por consequência do bom trabalho que você faz ou da boa relação que você tem. Não é o seu foco. Não que você precise do reconhecimento. Você precise exatamente do reconhecimento. Então é isso, você vai passando, mas você uma abarca a outra, não é que exclui a outra. E você vai ter problemas em todas. Então, por exemplo, a pessoa que vai lá fazer um regime é problema camada 1, corpo, né? Você vai lá malhar para ficar mais forte, é camada 1, corpo, né? Mas não é que você está preso naquilo, mas são problemas que você tem, né? Que você tem de cada camada, mas você não fica mais preso naqueles problemas ali. Eles não tiram a sua paz, o teu sossego. Quando a pessoa chega, diz o Olavo, que quando a pessoa chega na vida adulta, ainda na camada 4, ela precisa de tratamento psicológico, né? Porque ela está muito sequelada, né? Que é um adulto que busca incessantemente ser amado. E o Olavo diz que o brasileiro, e eu acho que ele está certo, na sua maioria vive na camada 4, né? Na qual ele busca só ser amado. E é por isso que o Brasil não vai para frente, né? Porque um povo que quer ser amado é um povo de coitadinhos. Ele não consegue nem ser bandido, ele não consegue nem fazer coisa errada, porque ele só quer ser amado. Então aí tem meia dúzia que vão para 5 e exploram, ou para 6 e exploram os quartos, né? Porque sabe, oferecem para eles o amor. Você vê, por exemplo, esses picaretas aí que oferecem, tem uma fórmula aqui para você ser o cara bom, gostosão. Tem a fórmula aqui para você ficar rico em 3 dias. Tem a fórmula... Ou seja, está vendendo ilusão para as pessoas. E elas querem ilusão. Está explorando, né? Explorando. Em terra de céu, quem tem um olho é rei, né? Então, em terra de... Aí não pode falar em terra de céu, quem tem o olho é caolho, né? É caolho. Aí se falar, o pessoal já chora. Porque está em que camada? 4. Né? A pessoa que é extremamente ofendida, né? A pessoa que é extremamente... Ela não racionaliza as coisas, né? Então, ela tá na camada 4, né? Ela busca incessantemente a aprovação sentimental, ela quer o amor. E a 5ª, ela quer a aprovação de reconhecimento. Também ela troca coisas boas só para ter um reconhecimento besta. Então assim vai, a maior parte do brasileiro está na 4ª, e aí você tem uma pequena parcela na 5ª e na 6ª. Que você falou, o cara prefere que fale uma mentira rindo do que uma verdade séria, né? A pessoa... Não, e o Olavo comentava isso, por exemplo, no Brasil você tem aquela frase assim, você fala, a fulano é bandido, é isso e aquilo, mas é gente boa, né? Mas o que ele quer dizer por gente boa? O cara é simpático. Então assim, se o cara pode ser o maníaco do parque. Se ele é simpático, o povo gosta. É gente boa. Não é gente boa. Pera lá, mas o cara é um maníaco. O cara é bandido. Não sabe trabalhar com a verdade, né? Infelizmente, então, ele é bandido. Pô. A pessoa troca, né, pelo que é agradável, né? Então, e uma coisa que ela fala que era muito verdade também, que é que no Brasil todo mundo tem que ser cientista político. Porque não importa, para você, por exemplo, aqui no Brasil, é uma sociedade tão doente, que aqui não importa se você é bom numa coisa ou não. Você só vai conseguir, sei lá, ou vender aquilo, ou conseguir aquele emprego, se você for simpático. Se você até for ruim, mas for muito simpático, você consegue. Agora, se você for muito bom, mas não for muito agradável, você não consegue. Isso aí vem de conta até com aquelas técnicas de persuasão. Persuasão. Os caras gostam de aplicar isso aí na prática, Uhum. E tem muita gente que acaba caindo, né? Acaba caindo. Então, o cara é muito legal. Eu já vi isso na prática, né? Todo mundo, assim, por exemplo, você tem uma escola, e aí tem professores. Aí tem aquele professor que não sabe nada. Tu vai falar, mas ele é muito legal, né? Vamos tirar ele não, porque ele é muito legal. Muito legal. O que ele está agregando? O que ele está agregando? Exatamente. Né? Como é que ele está exercendo uma profissão que ele não sabe? Legal, você vai ver daqui a 15 anos. Quando você precisar do conhecimento, ele não te passou. Não passou nada. Né?
Então é próprio Ou, por exemplo, quando você critica algo que a pessoa fez, a pessoa leva pro lado pessoal. Aí você fala, mas eu não critiquei você. Pelo contrário, eu te fiz uma crítica para você melhorar. Né? E a pessoa leva o pessoal. Né? Eu via muito, e sabe aonde? Eu dava muita risada no programa lá do Jacan, Pesadelo na Cozinha. Ele chegava lá e falava, mas isso aqui tá uma bosta. Aí os caras choravam, tá me criticando. Ele falou, mas não tô criticando, tô falando que tá ruim. Na realidade. Melhora, pô. Ó, vai fazer assim, ó. Tem que fazer assim. Pô, entendi. Mas a primeira vez sempre o povo chora. Porque acha que a crítica é pessoal. Eu falei, não é. Acha que tá perseguindo a pessoa. Né? Eu lembro que uma vez, eu já falei várias vezes isso, né? Você olha pra pessoa, fala, não, tá errado isso aqui que você falou, ou tá feio isso aqui que você fez, a pessoa chora, tá me perseguindo. Eu falei, não tô nem aí com você. Eu só tô dizendo que. Eu só tô dizendo que o que você fez aqui não tá bom, o que você falou tá errado. Mas aí já é uma questão de maturidade. Porque se o cara quiser absorver, extrair e fazer uma caipirinha, é melhor pra ele. Melhor pra ele. Agora o pessoal só faz limonada, pô. O pessoal. Amarga. No Brasil também, se você discorda de uma pessoa, fala que ela tá errada em algo, ela acha que é ataque pessoal a ela. Ele não entende que existe uma coisa chamada objetividade. O que eu falei pode estar errado. Não existe. Tanto é que no Brasil, quando alguém apresenta uma situação, a pessoa pergunta pra você assim, de que lado você tá? Mas é guerra constante? Contra todos? Contra tudo e contra todos? A pessoa chega e fala assim pra mim, você viu tal situação lá que aconteceu? Eu falei, vi. De que lado você tá? Eu falo, lá ninguém, não tem nada a ver comigo. Por que eu tenho que estar do lado de alguém? Né? Então assim, vai até no que eu falei, no prato de comida. Se uma pessoa fala um prato bom, outro fala um prato ruim, você fala, esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim, você tá do lado dele. Eu não tô do lado dele, o prato dele tá melhor. Não tô dizendo que eu gosto mais dele. Né? Então é isso. Não, e eu acho que tudo isso é o processo de crescimento. Em tudo. Em tudo. Uhum. Se você não souber aceitar a crítica e não souber trabalhar com isso, como é que você cresce na vida? E mesmo quando a pessoa te critica porque é perseguição, porque é implicância, você tem que filtrar isso aí. Você vai deixar aquilo te afetar? Mesmo quando, exatamente. Você sabe que você fez uma coisa boa, a pessoa veio implicar com você. Você sabe que é implicância, você vai levar da bola? Você vai ficar mal por causa daquilo? Fica perguntando pra todo mundo, eu sou assim mesmo. Aí você já cai pra quarta camada. Você também tá na quarta, Então assim, a pessoa que veio tentar te... Só funciona esse tipo de abordagem, esse tipo de manipulação psicológica quando você tá na quarta. Se você não estiver na quarta, você sabe que você fez algo bom. A pessoa vem e começa a falar besteira. Não, você tá errado, você não fez, né? Isso aí é ruim e tal. Você fala, tá bom, legal, parabéns. Vou levar muito em consideração, viu? Obrigado, meu caminho é esse. Meu caminho é esse. Ou quando alguém xinga, né? O brasileiro tem medo de ser xingado. É bonito de ver até, né? Às vezes você xinga a pessoa fica arrasada. Fala, o que machuca o xingamento? Ou ela vem te xingar achando que vai acabar com você dá risada e fala, tá bom. Né? Então, assim, a pessoa aceita o xingamento, né? Ela fica extremamente magoada com o xingamento. Isso aí é tudo quarta camada. Né? O brasileiro tá tanto na quarta camada que a gente até para de falar das outras. Né? Fica falando só da quarta. Porque ele tá muito imerso na quarta. Enquanto que tem os problemas das outras também, que deveriam ser superados, mas que a pessoa nem chega, né? Nem alcança. É uma questão de evolução, né? De evolução. O cara não consegue evoluir de forma alguma. E acaba sendo triste, né? Porque você vê que 90% dos problemas psicológicos, psiquiátricos que os caras estão enfrentando aí, acaba sendo isso, né? Exatamente. É a falta de fazer todo o percurso. Às vezes você entrevista pessoas na rua, né? E você fala assim, como que você foi parar morando na rua? O cara fala, minha mulher me traiu. Eu falei, mas tua mulher te traiu, então você foi morar na rua? Você deixou isso destruir sua vida? O que tem a ver? Ou, o fulano me abandonou. Eu falei, o que tem a ver, né? Lé com cré? Né? Ou seja, porque a pessoa queria ser amada, não foi amada, então a vida não tem sentido. Isso é ridículo. Né? E a pessoa não vê que ela está sendo ridícula. Né? É ridículo, mas assim, dá pena até. Porque a pessoa está... E ela mesmo cria para si aquela armadilha. Né? Falei, tua mulher traiu, larga dela, arruma outra, ou não arruma ninguém e vai viver a tua vida. Vai tocar a sua vida. Claro. Você tá assim, você tá dando mais motivo para ela achar que você é um bosta. Pisar em cima da sua cabeça, com força. Exatamente. Naquela história, né? Falou, minha mulher me traiu, eu vou me matar. Falou, eu falei, não, arruma outra mais bonita, né? Então me manda um convite depois, agora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Então, assim, você vê como é totalmente psicológico. E você vê isso nas pessoas, né? Então, pelo menos, se ele fosse quinta camada, ele já não cairia nisso. Porque daí ele ia ficar bravo, ele ia querer provar que ele era melhor. Então, o quinta camada já não é tão prejudicado assim. Mas o quarta, ele está totalmente submisso ao sentimento dele e ele vai se dar mal, com certeza. Porque nunca você vai ser amado do jeito que você acha que você quer. Ah, e essa constatação de É a maioria vazio. do brasileiro tá na quarta camada é um negócio bem sério. É sério? Não, é um problema psicológico. Né? Às vezes a pessoa tem de tudo na vida, mas ela está muito mal, porque ela acha que ela não é amada o suficiente. Né? Você vê isso o tempo todo. Né? Ah, eu não sou amado, estou com depressão, vou tomar remédio. Então, assim, na maior parte dos casos, claro, existe caso de gente que tem depressão por problema mesmo mental. Claro, Né? com certeza. Aí, claro, Aí é um negócio que é químico, né? é químico, aí precisa de remédio. Mas na maioria dos casos, pelo menos que eu vi, a depressão dela é autoinduzida. Porque ela quer algo irreal. Ela é que nem uma criança, ela quer ser amada, ela quer ser reconhecida, ela quer isso, ela quer aquilo. Aí ela não tem, ela entra em depressão. Acha bastante culpado. Acha bastante culpado, porque tudo é culpado, né? Menos ela. Né? E ela não percebe que é uma autossabotagem ali. Ela tá com depressão por quê? Porque ela espera algo que não é real. E ela não percebe que há até uma maldade nisso. Né? Ela acaba se tornando uma pessoa má. Esse pessoal quarta camada, eles acabam sendo pessoas más porque são extremamente egoístas. Não, é até uma forma meio narcisista de... Ela só pensa em si. Claro. O outro, não é que ela não pensa no bem do outro. O Olavo dizia, engraçado que eu percebia isso e eu não sabia dar nome. Né? Quando ele falou, foi que nem cair escama do olho, né? Ele falou assim, o brasileiro médio, ele, não é que ele não liga pro outro. Ele não dá direito pro outro ser um eu. Ele vê o outro como objeto. É um objeto para me servir. Né? Para me servir de algum modo. O outro não é nenhum eu para ele. Então, isso aí é narcisismo puro, isso aí é maldade, né? Então a pessoa precisa se conscientizar disso, constatar isso nela e tomar uma decisão. Tomar uma decisão que não é querer ser amado, não é querer ser reconhecido, tem que arrumar algo objetivo. O Olavo falava outra coisa fundamental também em várias aulas, que o princípio da saúde mental é não pensar em si mesmo. Isso é Você bom. ficar pensando em si, você fica louco. Não, e outra coisa, por isso que o pessoal, você tá achando que está com problema, porra, vai num centro de criancinha com Um câncer. câncer. Uhum. Doa seu tempo lá, vai 2 vezes por semana, Uhum. você vê realmente o que é problema, né? Vê se você tem esse pai, você começa a comparar, fala, pô, não tem nada. Não tenho nada. Exatamente. Então, e pensar em si mesmo, você fica pensando que, será que eu tô ficando velho? Será que eu deveria ter feito isso? Será que eu deveria ter feito aquilo? Será que eu preciso fazer um negócio na minha cara? Será que eu preciso vestir assim e tal? A pessoa fica louca. Né? Porque ela fica fechada em si. Você tem que pensar no outro. Você tem que pensar... Por exemplo, quando você vai falar... Vira e mexe, as pessoas perguntam pra mim, como falar bem? Eu falei, não pense em falar bem. Simplesmente fala. Simplesmente saiba o que você está falando e queira passar a mensagem. Esqueça de você. Que daí você fala bem. De vez em quando alguém pode dar uma dica. Você está falando muito rápido, você está falando muito alto, você está falando muito baixo. Aí você vai regular. Aí você pode prestar atenção nisso. Mas pensando também no outro. Para o outro te entender melhor. Se eu falar um pouco mais alto, vai ser melhor. Se eu falar um pouco mais baixo. Se eu falar um pouco mais calmo. Então, tudo isso é em função da mensagem que você quer transmitir. Ou como aprender tal coisa. Você tem que querer aprender aquilo. Você tem que gostar daquilo. Inclusive, é por isso que o brasileiro é o povo que menos fala inglês. Até hoje é misterioso um pouco o porquê de tudo isso, né? Você vai, por exemplo, em país pobre como Romênia, né? Criança de rua fala inglês. Aqui o brasileiro não aprende inglês. Mas por quê? Eu dei aula de inglês há muitos anos. E as pessoas vinham falar assim pra mim, eu não gosto de inglês, eu não quero aprender inglês, mas precisa. Então você nunca vai aprender. Você só aprende o que você gosta e tem vontade. E se você não tem interesse em aprender outra língua, que é um negócio tão legal, se eu pudesse, tivesse tempo, tivesse condições, eu gostaria de aprender todas as línguas. Nunca parar de aprender uma língua. Porque é algo muito legal. Claro. É algo muito interessante. É algo muito bom. Além de você abrir porta para tudo, Você fica mais inteligente. Você pensa, por exemplo, você fala português e inglês, espanhol. Você acaba pensando em 3 diferentes maneiras. Como que a pessoa não se interessa, né, para aprender isso? Uma coisa é assunto específico, por exemplo, não me interesso por paleontologia. Ok. É interessante, mas
não é obrigado a se interessar. Agora, a língua, pô, gente, isso é um negócio que todo mundo deveria se interessar. Né? Então, assim, a falta de interesse do brasileiro pelo conhecimento, por tudo que é elevado, vem também disso. É uma falha de caráter. O brasileiro despreza tudo que é elevado e valoriza tudo que é baixo. E como será que foi construído isso, hein, Jonathan? Então, o Olavo deu um curso uma vez sobre isso, ele elencou algumas razões. Eu não acho que ele esgotou todas, mas ele falou coisas interessantes. Claro que é uma decisão que se repete de geração em geração pelos indivíduos. Né? Agora, criou-se essa cultura... E é genético, né? Não acho que é genético. Acaba se tornando genético. Eu não acho que é genético, mas eu acho que é um impulso cultural. Porque criou-se a cultura de desprezo pelo conhecimento, que vem desde a época do século XIX no Brasil. Eu rastreio isso aí mais ou menos quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, e aí tirou a educação de qualidade no Brasil e substituiu pela educação positivista. Isso aí fez um estrago na educação brasileira e já jogou o brasileiro mais pensando só em coisa que é prática, e mais nada. E depois veio a própria crise social no Brasil, que fazia com que, pela pobreza da população, a pessoa só pensasse em sobrevivência. Só que, antes disso, já tem essa cultura de desprezo, né? Que ainda me é misteriosa. Né? Tem vários elementos aí, mas esse desprezo pelo que é elevado, esse desprezo por saber as coisas, é algo que existe no brasileiro e que prejudica muito o brasileiro. Então, por exemplo, se você pegar quando que a Ilíada e a Odisseia foram escritas na Grécia Antiga? Justamente no período mais difícil da Grécia, que foi o período lá entre as invasões dóricas e o surgimento da polis. Foi um período ali que quase que a escrita sumiu, um período ali muito pobre, muito difícil, muito precário. E justamente ali que surgiu esse grande escritor, Homero, que fez esses poemas, registrou esses poemas. E graças à força cultural vinda desses poemas é que eles se reergueram. Então, enquanto o brasileiro pensar só no material e esquecer daquilo que é elevado, aí que ele não se reergue mesmo. Porque a força vem da alta cultura e não o contrário. Enfim, tudo isso que está na sociedade brasileira e que é alimentado pelo fato da pessoa ser quarta camada e querer só ser amada. Então, inclusive quando a pessoa quer estudar no Brasil, é para a mãe reconhecer. Né? É para mostrar para a mãe o diploma. É tudo para a mãe ver. Né? Então, assim, a pessoa não quer estudar aquilo. Né? Ele quer ter o diploma. Eu lá falava isso, né? Outra falha moral do brasileiro é o desprezo pelo conhecimento e o amor pelos títulos. O sonho da pessoa é ser doutor, é ser, sei lá, engenheiro, advogado, é ter um título de nobreza, é ser isso, é ser aquilo. É ser comendador. Ele não quer o conteúdo. Ele quer o título só. Isso aí é falta de caráter. A pessoa não percebe que isso é falta de caráter. Você vive vendo pessoa, por exemplo, no Instagram, que bota o título dela lá no Instagram e nem posta conteúdo relacionado àquilo. É só o título. Porque ela quer ser reconhecida pelo título. Né? Se esforçou tanto, né? Não, se esforçou tanto pra quê, né? Hoje em dia, esse renascimento aí dos conservadores só de estética também, né? O povo ama a roupa do conservador, mas não quer viver a vida do conservador. Ele só quer a roupa, a estética daquilo, né? Ele quer parecer o Chesterton, ele quer parecer o Churchill. Não, e no fundo não sabe nem o que é conservadorismo, né? Não sabe. Se for parar para analisar bem mesmo, não sabe. Isso aí que torna a gente cada vez pior, eu acho. Outro dia uma pessoa falou assim pra mim, ela me mandou mensagem no WhatsApp. Ô, Jonathan, você entende tal assunto? Aí eu falei, mais ou menos, por quê? Tem como você me dar umas aulas sobre esse assunto e tal? Porque eu quero escrever um livro sobre isso. Eu falei, pra lá, você nem entende do assunto, já quer escrever um livro sobre? Eu falei, o que é isso? Isso é falta de caráter. Então, assim, ele quer ser autor de livro. Ele não quer conhecer o assunto, porque a pessoa que escreve um livro, ela faz o quê? O normal. Ela estuda muito um assunto, e aí ela vê que ela tem condições de escrever um livro, as pessoas falam até, você poderia escrever sobre isso. Ela vai lá e escreve. É uma consequência do estudo que ela tem e do conhecimento que ela já tem. Agora, a intenção do cara é escrever livro. Ela inverteu já as bolas. Pegar um assunto de um professor que estudou bastante para você resumir e escrever. Receber mastigadinho, e ela vai resumir, escrever e vai, no mínimo, fazer um e-book. Então ela quer levar a fama daquilo. Né? Então assim, ela quer a fama de escritor, o título. Não, o amor pelo título, que é o que o Olavo fala. A pessoa quer ser escritora, ela quer ser isso, ela quer ser aquilo, ela quer ser
apresentadora, né? Ela quer ser tudo, quer ser artista, mas ela não quer adquirir habilidade para aquilo. Né? Ela quer só se dar bem, ela quer ficar famosa naquilo. Né? Isso aí é uma falha muito grande. Nem você falou um dia, um aluno seu aí parece que perguntou: Jonathan, qual que é a manha para aprender inglês? Exatamente, qual que é a manha? Qual que é o esquema? Qual que é o esquema? Eu até paro pra pensar, tem hora, né? Eu falo assim, esquema? Eu falo, você precisa estudar. Vai dizer que você estudou. Eu falei, não, foi milagre. Foi uma pira, né? Eu comi e saí falando, né? É assim, né? É tão engraçado que chega a esse ponto, a pessoa não acredita que existe virtude. E você estudou. Que você estuda, que existe conhecimento, ela acha que tudo é na base da maracutaia. Que só existe maracutaia na vida humana, né? Aí pronto, né? A pessoa que já está com essa mentalidade, ela vai fazer o que na vida? Pegar as manhas. Pegar as manhas.